paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Uma boa tarde para todos os nossos amigos que acompanham mais um programa Intimidade com Deus. Sejam todos bem-vindos, a mais uma rica oportunidade que Deus nos concede para estarmos aqui falando da sua palavra, meditando na sua palavra. E é muito bom estar aqui com vocês. E eu sempre agradeço a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá para estar ministrando a sua palavra, tá bom? Que você possa acompanhar a nossa programação, que você possa acompanhar essa mensagem do dia. Hoje, segunda-feira, início de semana, e nada melhor do que ouvir a voz do Senhor, ouvir os projetos e planos do Senhor para a nossa vida, para que nós tenhamos uma semana abençoada e renovados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que você possa acompanhar essa mensagem. Hoje nós vamos falar sobre transformação. O nosso tema é Transformados, que é o tema o tema do segundo encontro de jovens que teve agora nesse final de semana. E nós estamos aqui para falar sobre esse tema para você. Espero que você não só acompanhe, mas também compartilhe, Compartilhe. Quem está pelo Instagram, clica no aviãozinho aí para compartilhar. E quem está pelo Face, abre aí uma sala de vídeo, para nós meditarmos na palavra do Senhor e entendermos um pouco o recado de Deus para as nossas vidas, tá bom? Desde já, mandar um grande abraço aí para toda a mocidade da Congregação Betel, um abraço para todos os irmãos da família Betel, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Mandar um abraço também para toda a família Fernandes, que nesse final de semana passou por um momento delicado aí, que Deus possa confortar o coração de cada um de vocês e que vocês possam ter em mente que sempre Ele tem os melhores planos para a nossa vida, tá bom? Vamos lá, o nosso tema de hoje é transformado. Deixa eu dar um recado, hoje é segunda-feira. Ainda nós não vamos retornar com o encontro de jovens da Congregação Betel como cidade, mas segunda-feira que vem a gente retorna, com a programação. Dar um recadinho que nós ainda estamos lá no processo de reforma do templo, ainda estamos no processo lá de mudança. Estamos terminando a parte externa do templo e depois nós vamos passar para a escola bíblica dominical. Os muros já foram levantados, estamos indo para a reforma das salas da escola bíblica dominical e contamos ainda com a sua colaboração, com a sua contribuição desde já. Agradecemos a todos que estão orando por esse projeto. Agradecemos a todos imensamente, agradecemos a todos que contribuíram financeiramente. Temos plena convicção de que o Senhor é o que recompensará cada um de vocês, mas nós colocaremos cada um de vocês em orações, Estaremos apresentando vocês nas nossas orações e temos certeza que o Senhor recompensará muito mais e de uma forma muito melhor do que aquilo que nós podemos fazer por vocês, tá bom? Então que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje. O nosso tema é Transformados, é isso que a gente vai falar. Foi o tema do segundo encontro de jovens da Congregação Betel. O tema foi Transformados para Transformar, e a gente vai falar um pouquinho sobre transformação no nosso tema de hoje, que encontra-se em Mateus. Já vamos para o momento da palavra, tá bom? Já marca seus amigos aí, já manda mensagem, olha, vai começar a mensagem lá, e aí eles já se ligam na mensagem. Você compartilha pelo Instagram, compartilha aí pelo Facebook, Um abraço para os nossos amigos que já estão acompanhando. Mateus capítulo 11, do versículo 10 ao versículo 14. Do versículo 10 ao versículo 14. Vamos lá então? Diz o seguinte a palavra do Senhor, Mateus capítulo 11, do versículo 10 ao versículo 14, diz assim, Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus
é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Muito obrigado. Bom, Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 2, ele diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que Paulo está escrevendo é justamente a transformação, que não é feita de fora para dentro, mas uma transformação que é feita de dentro para fora. É uma mudança que vem primeiro do nosso intelecto, da nossa mente, e quando nós transformamos a nossa mente, toda a nossa atitude, todo o nosso modo de viver, ele é transformado quando nós compreendemos que precisamos transformar a mente, e nós somos transformados através da palavra. A palavra nos dá entendimento para que possamos ser transformados. Todo ser humano entende que precisa ser uma pessoa melhor. Todo ser humano entende que tem que ser um pai melhor, que tem que ser uma mãe melhor, que tem que ser um filho melhor, um tio melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor. Todos nós entendemos que precisamos ser melhor e a cada dia buscar essa melhora. Só que o problema não é algo que eu entendo e compreendo que devo fazer, mas principalmente, só um momento. Mas principalmente, uma transformação que não vem do homem, mas uma transformação que vem do Senhor. Porque entender e compreender que eu preciso ser melhor no dia de hoje, vai me impulsionar hoje, mas talvez não me motive amanhã. Talvez não me direcione amanhã para uma transformação. Porque está no ser humano, é do homem, é da carne. Mas quando nós recebemos uma transformação do próprio Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, quando o Espírito Santo entra no nosso ser, ele nos proporciona uma transformação diária, contínua e eterna. Então, entender que eu preciso transformar pelas minhas próprias forças e o meu próprio entendimento é algo momentâneo. Mas permitir que o Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus, entre na minha vida e faça a transformação, é algo eterno, é algo duradouro. E a partir desse entendimento de que eu preciso transformar, preciso ser transformado, e muito mais do que isso, entender que eu preciso permitir que o Senhor gere em mim uma nova criatura, gere em mim um novo ser, gera em mim um homem, uma mulher, um jovem transformado, é que vai me direcionar às promessas dele sobre as nossas vidas. E uma grandiosa promessa do Senhor para as nossas vidas chama-se vida eterna. Eu preciso ser transformado para que um dia eu possa morar eternamente no céu com o nosso Senhor. Talvez você está falando assim, você está meditando e falando assim: irmão Moisés, eu já sou uma pessoa transformada. Eu já demonstro atitudes, eu já faço, o meu exemplo de vida, o meu testemunho de vida é de que eu sou uma pessoa transformada, eu sou uma boa pessoa. Eu não sou uma pessoa ruim. Eu sou uma pessoa que sempre faz o bem. E o que o Senhor colocou no meu coração para trazer até você são algumas características de uma pessoa transformada. As características de um transformado. Através da vida de João Batista, que é um grande exemplo e testemunho de uma pessoa verdadeiramente transformada, não pelas suas próprias forças, mas pelo aquilo que o Senhor e a palavra faz na vida dele, demonstra que ele é uma pessoa verdadeiramente transformada. Eu queria que você fosse refletindo sobre a sua vida. Nós vamos falar de João Batista, as características de João Batista, que são as características de um transformado.
e você começa a refletir como está a sua vida diante do exemplo e testemunho de João Batista. Quando a gente falar das características, que você possa meditar, que você possa olhar para você mesmo e ver se você é semelhante a João Batista, se você tem as mesmas atitudes de João Batista. Por isso, o nosso tema é características de um transformado. Para você ter um pouquinho a ideia, para que possa ser contextualizado o texto do qual nós lemos, vai falar de João Batista. Para você entender um pouco melhor, João Batista ele foi o precursor do Messias. Ele foi o precursor do ministério de Jesus Cristo. Ele foi aquele que preparou o caminho para a vinda do Senhor Jesus. Ele foi aquele que o Isaías, o profeta messiânico, já havia falado em Isaías capítulo 40, versículo 3 e 5, ele diz: olha, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda a nosso Deus. Isaías já estava profetizando que viria alguém que prepararia o caminho para a vinda do Senhor. Ele já estava falando de João Batista. João Batista, que era filho de Zacarias, filho de Isabel, ele já nasce de uma forma sobrenatural, porque Isabel era estéril, já era de idade, Zacarias também já era de idade, era impossível de nascer um filho nessa família, mas através das orações de Zacarias, uma certa vez aparece um anjo a Zacarias e diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, e porás o nome de João. E aí o anjo ainda explica qual seria o projeto na vida de João Batista. Ele vai dizer para Zacarias: olha, Zacarias, esse menino vai converter o coração dos pais aos filhos e converter o coração dos filhos aos pais. Ele preparará o caminho para a vinda do Senhor. Ele preparará um povo, o coração do povo, para estar disposto a receber o Messias, a receber aquele que seria o maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Para se cumprir, quando o anjo fala isso a respeito de João Batista, era para se cumprir uma das últimas profecias do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6 diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. João Batista, então, nasce de uma forma sobrenatural, ele cresce e agora começa a exercer o seu ministério. Ele começou a falar, a denunciar o erro, que havia dos sacerdotes, aquilo que os sacerdotes faziam de errado. Ele traz uma mensagem escatológica, ele se torna aí um dos últimos profetas, os últimos profetas que existiu, porque o último profeta, ele se inaugura através da nova aliança. Então João Batista ele é um dos últimos profetas, porque o que marcou o período dos profetas, ou o que marcou o início da graça, o início da nova aliança, não foi o nascimento do Senhor Jesus, mas foi a morte do Senhor Jesus como o cordeiro da nova aliança. Então, João Batista era um dos últimos profetas, é o último profeta, Ele tinha um caminho abençoado. Ele era filho do sacerdote. Ele teria aí uma carreira promissora, porque ele iria servir no templo, ele iria ser privilegiado porque se tornaria um sacerdote para seguir a história de vida do seu pai Zacarias. Mas João Batista, ele decide não seguir isso que as pessoas já esperavam dele, não seguir esse estilo de vida que as pessoas já esperavam que aconteceria na vida dele.
João Batista, ele agora escolhe um lugar contraditório para exercer o seu ministério. Ele vai para o deserto, às margens do Jordão, começar a pregar sobre o reino de Deus, começar a pregar que viria o Messias. E João começa agora a exercer o seu ministério pregando no deserto. João não se preocupou com o lugar difícil do qual ele iria pregar. Ele não se preocupava se era um lugar escasso. Ele não se preocupava se ele deveria morar em uma caverna às beiras, à margem do Rio Jordão. Ele não se preocupava se ele teria roupa, alimento, se ele teria dinheiro. A única preocupação de João Batista era de cumprir-se na vida dele aquilo que o anjo havia dito. Ele vai preparar as veredas para a vinda do Messias. E ele cumpriu o seu ministério. João Batista pregava o fundamento da sua ministração, da sua pregação, era o arrependimento. João Batista proclamava no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E as pessoas iam atrás de João Batista para que pudesse ser batizado, para que pudesse ser cumprido sobre a vida delas o batismo do arrependimento. As características de João Batista que eu quero trazer nessa tarde para o teu coração, a primeira característica é: João Batista nega-se a si mesmo. A primeira característica de uma pessoa transformada é negar a si mesmo. É negar os seus planos, é negar o seu estilo de vida, é negar os seus projetos para viver os planos do Senhor para a sua vida. Lucas capítulo 9, versículo 23, a palavra do Senhor diz: o Senhor Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e me siga. Como eu já falei anteriormente, João Batista ele aguardava uma brilhante e promissora carreira no Templo de Jerusalém. Ele era filho de sacerdote, possivelmente se tornaria sacerdote porque ele fazia parte de uma família sacerdotal. Só que João Batista, ele abre a mão de tudo que ele aguardava, de tudo que as pessoas esperavam dele, para ir para o deserto, se vestir de peles de camelo, de comer gafanhotos e mel silvestre, de morar em uma caverna. Ele não se preocupou com o dinheiro, com o reconhecimento que ele teria por ser sacerdote, mas ele proclamou o reino de Deus. Ele preparou o caminho para a vinda do Messias. É interessante porque naquele tempo os sacerdotes, eles se enriqueciam com algumas atitudes que eles realizavam no templo. Mas João Batista não se preocupava com o dinheiro ou o reconhecimento, mas se preocupava em cumprir os planos do Senhor na sua vida. Ele falava do batismo do arrependimento, do batismo para a mudança de vida, do batismo para a transformação. Enquanto os sacerdotes estavam no templo se enriquecendo lá no templo, porque no templo tinha um ritual onde todos aqueles que iriam entrar no templo precisavam ser limpos, precisavam ser purificados, e agora os sacerdotes realizavam essa purificação para que as pessoas pudessem entrar no templo. Só que isso não era de graça, isso era cobrado. Enquanto os sacerdotes estavam enriquecendo-se lá no templo, cobrando dinheiro para que as pessoas pudessem ser purificadas para entrar no templo, lá no deserto, lá no Jordão, está João Batista sem cobrar R$1, batizando as pessoas para que pudessem ter a sua vida transformada. E sabe o que aconteceu? Enquanto os sacerdotes cobravam, não conseguiram ver a glória de Deus, não conseguiram ouvir a voz de Deus. João Batista, a voz que clama no deserto, aquela do qual o Senhor bradava através da vida de João Batista lá no deserto, estava cumprindo aquilo que o Senhor mandou sobre a vida dele. O Senhor determinou sobre a sua vida. Sabe o que aconteceu? Ele não poderia ganhar dinheiro, mas ele contemplou
o Filho de Deus. Ele esteve diante da presença do Senhor Jesus. Ele estava batizando as pessoas. Em João capítulo 1, versículo 29 e 31, diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele. E ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus se aproxima de João Batista e vai dizer para ele: olha, eu vim para que você possa me batizar. João Batista fica aterrorizado, fala: Senhor, é eu que devo ser batizado pelo Senhor. Mas aí Jesus virou para ele e fala: João, é para cumprir aquilo que havia dito, me batiza. Olha o quanto é interessante. Os sacerdotes estavam se enriquecendo no templo, mas não contemplaram a vida, ou não tiveram a oportunidade de estar na presença do Senhor. Mas João Batista, por ser fiel, por negar a si mesmo, teve a presença do Senhor Jesus, e muito mais do que isso, ele mesmo batizou o Filho de Deus. Não é o dinheiro, não é o templo que vai fazer você estar diante do Senhor Jesus. O que vai fazer você contemplar a presença do Senhor Jesus na sua vida é negar-se a si mesmo, é cumprir aquilo que o Senhor já determinou sobre a sua vida. Por isso a primeira característica é: negue-se a si mesmo. A segunda característica, e isso é interessante porque coloca no teu coração: o dinheiro, a riqueza que você alcança nessa terra, nem o ouro nem a prata é capaz de te colocar diante da presença de Deus. Só o sangue do Cordeiro é capaz de abrir o caminho para nós chegarmos à presença do nosso Criador. Coloque isso no seu coração. A segunda característica de João Batista é: ele era santo. Santo, no hebraico, significa kadosh, que é basicamente a separação do impuro. É a separação do puro e do impuro. Aqueles que querem contemplar a face do Criador, aqueles que querem chegar diante do Senhor, tem que buscar a santidade, tem que buscar a santificação. A palavra do Senhor diz: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós devemos ser santos. Nós estamos num mundo corrompido, mas nós não fazemos parte desse mundo. Nós somos um povo separado, um povo que foi chamados para ser igreja, para estar no mundo, mas sermos separados. A palavra do Senhor para os últimos dias é: quem é impuro, quem é sujo, suje-se mais ainda. Mas quem é santo, santifique-se mais ainda. João Batista era santo. Sabe por quê? Porque ele não se corrompeu com a imoralidade que existia no templo. Ele não se corrompeu com a corrupção que existia no templo. Enquanto o templo estava cheio de corrupção, cheio de impureza, cheio de sujeira, João Batista fala: não, eu não preciso de um templo impuro. Eu vou para o Jordão me purificar lá. Sabe por quê? Sabe por que João Batista escolheu essa atitude? Porque no templo existia corrupção. Para vocês terem uma ideia, Lucas capítulo 1, capítulo 3, versículo 2, ele diz: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Opa, tem algo de errado. Não existiam dois sumos sacerdotes. Na verdade, no templo só existia um sumo sacerdote. Todos os demais seriam sacerdotes. Mas por que Lucas vai falar sobre sumos sacerdotes, Anás e Caifás? Era justamente para denunciar essa corrupção que existia no templo. Anás era sogro de Caifás. E o que ele fez foi pegar o seu cargo de sumo sacerdote e passar para Caifás, para que o ato, ou o cargo, ou a função de sumo sacerdote permanecesse na sua família. Não foi Deus que escolheu Caifás como sumo sacerdote, mas foi Anás que declarou:
e decretou Caifás como sumo sacerdote. Enquanto o templo estava corrompido, a voz do que clama no deserto, João Batista, estava sendo um instrumento de Deus para ser falado, para ser o instrumento para falar todas as pessoas sobre o arrependimento. É interessante porque o sumo sacerdote é que fazia a ligação entre Deus e os homens. Só que Deus não estava falando mais através do sumo sacerdote. O sumo sacerdote dava o recado de Deus aos homens, mas o Senhor não estava mais no templo. O Senhor não utilizava mais Caifás como sumo sacerdote. Por isso, ele usou João Batista lá no deserto, para que pudesse falar aos homens. E isso, olha o quanto isso é interessante. Não é o lugar, não é o templo que vai fazer com que a voz do Senhor possa ser ouvida através de nós, mas a santificação ou a santidade. Que você possa entender que você deve ser santo, que você deve buscar a santificação, para que o Senhor possa falar através de você e para que você possa ouvir a voz do Senhor. A segunda característica, seja santo. João Batista declara isso, a separação, o ato de santificação, para que Deus pudesse falar através dele lá no deserto. Não precisava do templo, mas o Senhor estava falando através de João Batista lá no deserto, porque João Batista estava buscando a santificação. A terceira e última característica que eu quero falar nessa tarde é: João Batista era cheio do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18. A palavra do Senhor diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo é fundamental para a minha e para a sua vida, porque é Ele que vai nos levar ao encontro do nosso Senhor. No ato do arrebatamento da igreja, é o Espírito Santo que vai nos levar e nos conduzir diante do Senhor nos ares, diante do nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. E há um fato interessante na vida de João Batista. Quando Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João Batista, ainda estavam no período de gestação, Maria foi visitar Isabel. E quando Maria chega diante de Isabel e cumprimenta Isabel, a palavra do Senhor em Lucas capítulo 1, versículo 41 e 42, a palavra do Senhor diz: e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. O bebê que estava na barriga de Isabel, João Batista, que ainda estava na barriga de Isabel, embora ainda não tivesse nascido, ficou profeticamente consciente da presença do Senhor Jesus, da presença do Messias. E essa inspiração de João Batista foi transferida para sua mãe. A presença do Espírito Santo que habitava em João Batista foi tão grande que encheu também Isabel, a sua mãe, e ela ficou cheia do Espírito Santo de Deus. É interessante porque tudo isso que aconteceu foi para se cumprir aquilo que havia predito, aquilo que o anjo já havia falado sobre a vida de João Batista, que ainda estava no seu ventre. Em Lucas capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: mas o anjo lhe disse, Zacarias, quando o anjo apareceu para Zacarias no templo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhes porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o seu ventre. Será cheio do Espírito Santo desde o seu ventre, desde o ventre da sua mãe.
Olha como isso é interessante. Desde criancinha no ventre da sua mãe, o anjo havia profetizado de que ele seria cheio do Espírito Santo. E se cumpriu aquilo que o anjo havia profetizado. Deixa eu falar algo para a sua vida. O anjo profetizou e aconteceu. Deixa eu falar algo para a sua vida. Não importam aquilo que falaram ao teu respeito. Não importam aquilo que profetizaram de coisas, de tragédias sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Não importam as palavras de maldição que foram ditas sobre você, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu casamento. Não importa aquilo que falaram sobre você. Muito maior é a profecia do Senhor Jesus sobre a tua vida. Muito maior é aquilo que o Senhor profetizou sobre você. Porque essa tem poder. A palavra do Senhor é que tem poder sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento. E a profecia do Senhor para a tua vida nessa tarde, ela encontra-se em Jeremias capítulo 1, versículo 5. A palavra do Senhor diz: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. A palavra do Senhor é que tem poder sobre a tua vida, sobre a tua família. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a palavra do Senhor diz: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Espírito Santo de Deus te encha, gere no teu coração alegria, que a profecia do Senhor se cumpra na sua vida. A terceira característica, eu vou encerrar por aqui, porque tem mais características de João Batista. As características daquilo que o Senhor, da vida de João Batista, que demonstra que ele é transformado, que demonstra que ele é uma nova criatura, que demonstra que ele vai contemplar a face do seu Criador na volta do Senhor Jesus, são essas. Ele é santo, ele está nesse mundo, mas ele não se corrompeu com as coisas desse mundo. A segunda característica, ele é santo, ele é cheio, a terceira característica, ele é cheio do Espírito Santo. E a primeira característica que nós falamos, ele nega-se a si mesmo. Deixa eu te falar. Eu sei que talvez você que está em caminhos distantes da presença do Senhor na tua vida, talvez está buscando tantos projetos e tantos planos, mas esses projetos, e eu tenho certeza que esses projetos e esses planos, se não for de Deus, ele está só cada dia mais te separando da presença do Senhor. Você buscando esses projetos próprios, desejos e vontades próprias, você está a cada dia cavando um buraco que distancia do céu. Com o seu modo de viver, você está corrompendo com as coisas desse mundo. Você está cada vez mais se sujando na impureza que existe nesse mundo. O que o Senhor quer fazer na sua vida é transformação. O que Deus quer fazer na tua família é transformar. Não essa transformação que você entende que precisa ser uma pessoa melhor, que é de fora para dentro. Uma transformação que é feita de dentro para fora. Você viu as características da vida de João Batista. Se você não se parece com João Batista, você precisa ser transformado. Se a vida de João Batista não é semelhante à sua, você precisa ser transformado. A mudança que tanto você espera, talvez, na sua família, de falar assim: eu quero paz na minha casa, eu quero paz no meu lar, eu quero respeito, amor dentro da minha casa, só pode ser gerado pela presença do Senhor. E o salmista vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não transformar, não organizar a bagunça que tem dentro do teu lar,
você está se esforçando em vão, não vai dar certo. Que você possa ver o exemplo de João Batista e buscar ser semelhante a João Batista. É claro que o modelo principal para a nossa vida é Cristo, mas nós temos aqui um exemplo para a nossa vida, João Batista. O Espírito Santo de Deus quer te transformar, quer te encher, para que as pessoas olhem em você e não digam assim: olha, rapaz, a atitude daquele fulano foi boa, olha o que ele fez isso, que atitude legal. Mas que eles possam dizer: não só a atitude dele é uma atitude legal, mas olha para a vida dele, ele é uma nova pessoa, ele é uma nova criatura. Rapaz, fulano foi transformado da água para o vinho, e é só Jesus que pode transformar a água em vinho. Que Deus possa te abençoar nessa segunda-feira com essa mensagem, que você possa refletir como está a sua vida e buscar essa mudança, e buscar essa transformação. Que Deus, e é somente Ele, que pode gerar essa transformação sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua empresa, sobre os teus filhos. Por isso, se aproxime do Senhor. Ainda é o ano aceitável, ainda é o ano que Ele está com a mão estendida para mudar e para transformar. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Que você possa ser transformado, amém? Eu gostaria de finalizar orando com você. Oremos ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e grandioso Pai. Senhor, clamamos ao Senhor nessa tarde. Que o Senhor possa entrar em cada coração, em cada lar e em cada família. E o Senhor possa fazer uma transformação genuína. O Senhor possa transformar a mente, o coração, as atitudes, para que nós possamos a cada dia estar mais próximo do Senhor e a cada dia sermos mais semelhantes ao Senhor, sermos transformados de glória em glória na Tua presença. Senhor, que o Senhor possa mudar, Senhor Deus, vidas nessa tarde. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra é poderosa para mudar o entendimento, que a Tua palavra é poderosa para abrir os nossos olhos espirituais e contemplarmos a verdade. Não é uma opinião que devemos ser pessoa melhor, mas uma transformação completa, genuína e perfeita, que só o Senhor pode proporcionar sobre nós. Abençoa esse lar, abençoa essa vida, salva, Senhor Deus, da condenação. Salva, Senhor Deus, da condenação eterna. E o Senhor possa transformar vidas nessa tarde. É o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida e você possa entender. Se eu pudesse, eu abriria a sua mente e colocaria a palavra do Senhor na tua mente, para você entender que precisa ser transformado. E quem pode fazer isso é somente Cristo Jesus. Amém? Aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, para que a tua vida possa ser verdadeiramente transformada. Que o Senhor possa ter falado do teu coração. Gostaria de mandar um abraço para os nossos amigos que estão acompanhando. Um beijo para minha irmã que está acompanhando, Tatiana. Um beijo para minha irmã Tassiana. Um beijo para meu irmão Leonardo. Um beijo para minha mãe que também está acompanhando o programa. Um abraço e a paz do Senhor a Querida Alves. Um beijo para Diná, né, e todos os nossos familiares ali em Xinguara. Que Deus abençoe vocês grandemente aí em Xinguara. Que possa cada dia transformar cada um de vocês, né? Cada um de nós, né? Cada um de nós em nova criatura, tá bom? Um abraço para Márcia Bretas lá de BH. A paz do Senhor. Um abraço para meu amigo Faninho, que Deus continue abençoando. A Almeida Cristiane, um abraço. A Elza Carneiro, que Deus abençoe. O pastor Edilson Vitorino, que Deus abençoe. Rafael Caetano, a paz do Senhor, fique com Deus. Um abraço para todos os nossos irmãos e dizer para você e lembrar, né, que nós ainda estamos numa campanha de reforma do templo, a Congregação Betel. E se você puder orar por nós, orar por essa reforma, por favor, nós pedimos que você ore. E se você também puder nos ajudar financeiramente, entre em contato conosco aí pelo Instagram, pelo Facebook, e a gente vai estar orientando você como você pode estar nos ajudando. Amém?
a obra está lá, vento em popa. Logo eu vou colocar fotos aqui no Instagram e no Face para você acompanhar como está a mudança, como está a transformação lá, tá bom? É reforma. Fiquem com Deus, que Deus abençoe o teu dia, que você possa ter não só uma segunda-feira abençoada, mas uma semana repleta da presença do Espírito Santo na tua vida, no teu lar e na tua empresa, e que você possa ter uma semana de vitórias, porque o Senhor é aquele que pelejará por nós. Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Um abraço para o meu amigo Rogério, da Copcole, e para o André Batera. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.